Defensoria Entrevista. Em ação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a Justiça Gaúcha concedeu liminar e determinou que as concessionárias CE e RGE não cortem a energia elétrica de consumidores inadimplentes. O Defensoria Entrevista dessa semana conversou com o dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, Rafael Maganin, para saber mais sobre essa ação. Doutor, o que motivou a ação da Defensoria Pública? Foram diversos os fatores que nos levaram ao ajuizamento dessa ação coletiva, mas o principal deles foi a revisão da Resolução Normativa número 878 da ANEEL, que permitiu a retomada no corte de energia elétrica a contar de 1º de agosto de 2020. E para piorar, essa resolução ela autorizava o corte retroativo, ou seja, de faturas que se venceram nos meses de abril, maio, junho, sendo que neste período houve um aumento bastante elevado nas faturas de energia elétrica e uma dificuldade muito grande por parte dos consumidores de contatar, de reclamar esse aumento que na concepção deles era abusivo junto às concessionárias. Então, depois de esgotadas as tentativas extrajudiciais da Defensoria Pública a resolver este problema com as concessionárias, optamos então pelo ajuizamento dessa ação para evitar com que os consumidores tenham um corte no fornecimento de energia elétrica nesse período bastante complicado de pandemia que nos encontramos. Como foi fundamentado esse pedido da Defensoria Pública? Que aqui o consumidor ele se encontra numa situação de extrema vulnerabilidade. Primeiro porque ele não conseguiu contatar as concessionárias de energia elétrica naquele período de vigência da Resolução 878, não podendo reclamar as suas faturas que vieram num valor bastante elevado. E segundo porque muitos deles nem mesmo têm conhecimento de que agora seria possível o corte retroativo, abrangendo aí os meses anteriores pelo inadimplemento. Sendo que toda a normativa do direito do consumidor vem aqui ao amparo, dessa pretensão, como até mesmo a norma que protege a dignidade da pessoa humana, o princípio da continuidade do serviço público, a vedação à utilização de meios constrangedores na cobrança de dívidas, o desrespeito à responsabilização patrimonial por dívidas dessa natureza e não pessoal, a violação ao princípio da boa-fé objetiva, justamente porque aqui o consumidor foi pego de surpresa, não teve nem mesmo condições de ter conhecimento adequado a respeito dessas medidas, violação ao princípio da confiança, violação ao princípio do protecionismo ao consumidor, e violação também à função social dos contratos e ao princípio da solidariedade. Toda essa normativa ela vem aqui ao amparo do consumidor, especialmente para que ele não seja restringido ao acesso ao direito à energia elétrica, que é um serviço público essencial, considerado como essencial por diversas normativas e que tem por natureza a continuidade, não podendo aqui sofrer essa solução de continuidade neste momento bastante complexo em que nos encontramos. E o que o juiz alegou em sua decisão? Ele mencionou então que o prestador deve observar pelo menos 3 obrigações gerais: a adequação, a eficiência e a segurança. O juiz ainda apontou que neste momento de pandemia, o fornecimento, o serviço de energia elétrica, ele deve também observar a continuidade, no sentido de que se houvesse o corte, isso poderia acabar acarretando em prejuízo social e econômico muito grande a toda a população, aos consumidores. Justamente ressaltando aqui que se trata de um serviço essencial, diante da necessidade do aumento do consumo em razão do distanciamento social. Eu gostaria também de pontuar aqui que os nossos pedidos foram também no sentido de que as concessionárias estivessem obrigadas a não comunicar os consumidores do aviso de corte, porque elas vinham comunicando nas faturas dos inadimplentes mesmo durante a vigência da Resolução 878. Então, essa comunicação, esse aviso de corte, não pode mais continuar sendo feito enquanto as concessionárias estiverem impedidas de realizar o corte. Assim como, pela decisão do magistrado, estão impedidas de cobrar encargos moratórios incidentes sobre essas faturas. As faturas vencidas desde março de 2020 até o período de 90 dias a contar
da decisão do magistrado. Até quando valerá essa determinação da Justiça? A decisão do magistrado, ela é uma decisão ainda provisória, ela é uma decisão que foi proferida em caráter liminar. Ela pode ser objeto de recurso, pode vir a ser modificada ou a ser confirmada. E neste momento, na decisão liminar, o juiz estabeleceu o prazo de 90 dias de sua vigência. Lembrando que o nosso pedido, que foi acolhido pela Justiça, ele é retroativo. Ele pede que seja impossibilitado o corte a contar de 20 de março de 2020 e agora até o período de 90 dias a contar desta decisão. Doutor, e essa decisão vale apenas para famílias consideradas de baixa renda? E quais são os critérios que fazem uma família ser considerada de baixa renda? Os requisitos para que uma unidade residencial seja considerada de baixa renda dizem respeito a estar inscrito no CAD único do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou ser idoso com mais de 65 anos ou pessoa com deficiência que recebam o benefício da prestação continuada, que é o benefício do LOAS, ou então que seja de família inscrita no CAD único, com renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenha portador de doença ou deficiência cujo tratamento dependa aqui de consumo de energia elétrica. É importante a gente destacar que este também foi um dos motivos ao ajuizamento da ação coletiva, porque a partir da revisão da Resolução Normativa número 878 de 2020, a única espécie de unidade residencial que continuaria não podendo ser objeto de corte seria essa unidade residencial classificada como baixa renda, até o final do ano. Seria a vigência de impossibilidade de corte. Acontece que não basta que a unidade residencial se enquadra nesses requisitos para que automaticamente faça parte então da tarifa social e possa se beneficiar dessa impossibilidade de corte. Seria necessário também que algum representante dessa unidade fosse até a sede da concessionária e fizesse então a inscrição daquela unidade como tarifa social, como uma unidade de baixa renda, sendo que muitas pessoas, especialmente o nosso público aqui, alvo da Defensoria Pública, não tem informação suficiente a respeito desses requisitos. Além do que, com agora a situação de pandemia em que vivemos, houve um incremento do número de pessoas que se enquadrariam nessa classificação de baixa renda, sendo que nem mesmo metade da população-alvo ainda estaria se beneficiando destas medidas. Em razão então do alcance dessa norma não chegar até o público destinatário, é que também ajuizamos essa demanda.